Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez aqui nas atividades do nosso grupo de pesquisa Conversas Civilísticas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui um caro amigo, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Professor Otávio, eu vou fazer só aqui uma micro apresentação, como disse, tá? Se tiver alguma coisa que você queira complementar, por favor, você complemente aqui, tá? Estou com a tela aqui para fazer a leitura rápida, mas o professor Otávio é professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador da área de Direito da CAPES, 2018 até 2022, membro do Conselho Superior da CAPES, é livre-docente em Direito Civil, também pela USP, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. Tem mais uma série de coisas aqui, tá? Mas, enfim, eu acho que o grande ponto aqui Otávio é um dos grandes nomes do direito civil da atualidade, é um dos grandes. Então, não tinha como a gente iniciar as nossas atividades desse grupo de pesquisa nesse semestre, né, sem poder contar com a presença de Otávio, que eu fiz questão de convidar lá atrás e, felizmente, deu tudo certo. Otávio, formalmente aqui, né, fazendo a parte formal, agradeço demais a sua presença aqui nas nossas atividades do nosso grupo. Agradeço em meu nome pessoal, obviamente, mas também em nome de todos os integrantes do grupo de pesquisa e também da Universidade Federal da Bahia, com a qual, na verdade, você tem uma grande relação. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Leandro. É uma grande alegria, uma grande satisfação, como o senhor disse, nós temos uma relação com a UFBA muito antiga, muito sólida, temos grandes amigos que são professores na instituição, o senhor é um deles, e a admiração pelo seu trabalho, por sua dedicação ao direito civil na condição de professor titular da escola de Orlando Gomes, ela é absolutamente crescente e extensiva, evidentemente, a todos os discentes que trabalham sob sua firme orientação. Eu tenho a oportunidade hoje de conversar com os amigos sobre um tema que é muito caro para mim, que vem a ser uma espécie de apanhado dos principais pontos da evolução das escolas histórica, do positivismo jurídico e do próprio pensamento kelseniano ao longo dos últimos 200 anos. E, na verdade, a minha apresentação ela tem por objeto uma tentativa de desconstruir algumas pré-compreensões, alguns equívocos, e mais do que isso, até reafirmar alguns pontos que nós, muitas vezes, acabamos por recepcionar inadequadamente em relação ao pensamento que formou o direito privado e as suas relações com o direito público. Portanto, eu vou ter como ponto divisor da minha apresentação o dilúvio. E não me refiro aqui ao dilúvio bíblico do Antigo Testamento, que permitiu a Noé, através do transporte em uma arca de casais das mais variadas espécies terrenas, preservar a vida em nosso planeta, pelo menos para os que acreditam no texto do Antigo Testamento. Mas ao dilúvio simbólico e metafórico que foi o século XX para a humanidade de um modo geral, em todos os níveis da vida humana, mas em particular o que representou para o direito. A destruição da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, essa destruição ela não foi sentida apenas na política, na ideologia, na economia, na sociedade, mas ela foi fortemente sentida no direito. Tudo aquilo que veio até 1914 e, por extensão, até 1939, o início respectivo das duas guerras, foi provavelmente salvo da destruição do dilúvio, e aqui a metáfora com Noé, ela volta a funcionar, graças a um homem que conseguiu recolher aquilo que nós tínhamos produzido de melhor
E se nós podemos falar em um Noé que nos transforma, nos transporta para o ante e o pós-dilúvio, que foi Kelsen, nós temos um Abraão, um pai Abraão, um fundador de uma nova história, que vem a ser o barão Frederic Carl von Savigny, na pronúncia francesa, o Savigny na pronúncia alemã. Portanto, a minha conversa aqui com as senhoras e os senhores é contar um pouco essa história e analisar os principais fundamentos da teoria kelseniana que dialogam com a questão das relações entre o direito público e o direito privado. Começamos, portanto, com a muito pouco conhecida, embora muito referida, escola histórica, que terá em dois nomes os seus principais expoentes. Savigny, nascido em 1779, emblematicamente 10 anos antes da Revolução Francesa, e falecido em 1861, emblematicamente pouco mais de 10 anos depois do ano de 1848, chamado de esquina do mundo, por ser sido o ano das revoluções. E Georg Friedrich Purta, nascido em 1798, portanto, pouco menos de 10 anos após a Revolução Francesa, e falecido em 1846, 2 anos antes do cataclisma que representou o ano de 1848. E esses homens, basicamente, começando por Savigny, eles desenvolvem a chamada escola histórica. Essa escola histórica, ela vai ter o seu grande desenvolvimento na primeira metade do século XIX. Nós estávamos em final do século XVIII, com a Revolução Francesa, a partir da qual os valores do iluminismo e do racionalismo iluminista eram espalhados por toda a Europa. E com isso, havia uma ruptura em diversos estados nacionais, mas mais do que isso, nos sistemas políticos e econômicos, com as antigas ideias do chamado período do despotismo esclarecido e do absolutismo desses déspotas esclarecidos. Catarina Grande na Rússia, Frederico Grande na Prússia, Luís XIV na França, esses grandes absolutistas que foram sucedidos posteriormente por monarcas, Maria Teresa no Império Austríaco, foram sucedidos por monarcas medíocres e que não conseguiram manter esses ideais do chamado Antigo Regime com a Revolução Francesa. E Savigny, ele é um jovem, no começo do século XX, professor na recém-fundada Universidade de Berlim, que hoje é chamada de Universidade de Humboldt, e ele é colhido em um momento no qual os valores do que nós poderíamos chamar hoje de Alemanha, mas que na verdade era um antigo Sacro Império Romano-Germânico, e depois transformado em uma confederação de estados por Napoleão, estavam sendo destruídos e varridos da Europa pelas legiões napoleônicas. Portanto, ele é um homem muito contraditório, profundamente contraditório, e que é um símbolo dessa época de transformações. E, da mesma maneira como em outras ciências humanas, como na hermenêutica, na linguística, na filosofia, na filologia, essas ciências estavam em busca de um estatuto epistemológico. Nós já havíamos vivido nos últimos 200 anos o cientificismo descartiano, de René Descartes, o cientificismo newtoniano, de Newton, Isaac Newton, na Grã-Bretanha, de Leibniz, e as ciências humanas eram desconsideradas e não era a elas admitido o ingresso na chamada arena, na praça das ciências. Faltava-lhes método, faltava-lhes o chamado conteúdo da cientificidade. E esses autores dessas diversas áreas procuraram estabelecer um método e um estatuto epistemológico para as ciências humanas. E Savigny, na linha daquele momento histórico, vai se basear na ideia comum de um espírito do povo, Volksgeist, fortemente baseado no historicismo.
é o mesmo historicismo que vai ser usado nas ciências humanas para a língua e para a filosofia, para a teologia. Ele é uma espécie de carta franca comum a todas as ciências humanas, e o direito, de algum modo, se apropria dessa unidade, dessa palavra-força que unifica todas as ciências humanas. Nesse sentido, a escola histórica nasce como uma espécie de anteparo às ideias do iluminismo. E, como tal, ela se opõe frontalmente à ideia de codificação, que foi um dos marcos do chamado racionalismo, através da ideia de que uma razão pós-religiosa, substituindo o direito divino pelo direito natural, poderia criar uma estrutura jurídica sistemática, orgânica, com princípios comuns e normas organizadas de maneira geral para o especial, que regulasse todas as relações jurídicas. Eles vão se opor a essa capacidade de uma mente racional conseguir estabelecer esse modelo jurídico. O segundo é a influência do romantismo. O romantismo na literatura, que vai chegar ao Brasil lá no século XIX, usando como contraponto a um movimento barroco ou a um movimento do rococó, ele chega também com fortes bases históricas. Na Escócia, Sir Walter Scott vai recobrar antigas lendas escocesas para dar uma identidade nacional ao povo escocês. No Brasil, no Império, e nós vamos encontrar isso na literatura, com Iracema, de José de Alencar, nós temos uma ideia de se criar uma identidade brasileira a partir da memória indígena. E há uma apropriação dos valores indígenas na literatura, na música, na ópera, quando nós temos o Guarani, talvez a ópera mais importante do Império, que vão, através dessa visão romantizada das origens históricas, construir uma nova literatura. Na Alemanha acontece a mesma coisa, com as Consolações do Jovem Werther, de Goethe, e todo o movimento romântico alemão, que era fortíssimo. E uma utilização do historicismo como uma ferramenta metodológica que era uma resposta a uma busca por um fundamento epistemológico para o direito de um modo geral. Nesse sentido, a escola histórica considera o direito como um produto da própria história. O direito não se reconhece como o efeito dos esforços da razão, de um iluminismo racionalista, mas ele é o fruto, é uma decorrência da historicidade, de costumes e da tradição. Jogando um papel fundamental o conceito de Volksgeist, o espírito do povo. Um fato primário de produção do direito que tem na sua origem, na sua gênese, o costume, o legislador e a doutrina. O direito consuetudinário, o direito dos costumes, é a fonte principal, resulta de uma convicção de cada sujeito integrante da sociedade nacional sobre o que é e o que não é justo. O legislador é um órgão, esse sim, formado não por uma criação orgânica, mas por uma criação parlamentar, mas ele é o órgão do espírito do povo. A lei, portanto, é uma decorrência da consciência da nação. E o legislador é vinculado a esse dever de respeitar aquilo que o povo deseja. Ele é uma espécie de jardineiro. Ele deve cuidar do crescimento das flores, mas não as pode modificar. O máximo que ele pode fazer é plantá-las ou podá-las. E o direito científico, a doutrina, o direito dos professores. Como disse Purta, os juristas são os representantes e depositários naturais da consciência jurídica nacional. Nesse aspecto, entra em cena uma polêmica que até hoje existe, que é uma divisão de posições que muitas vezes nós acabamos por encontrar em alguns livros, no sentido de que a escola histórica ela é geralmente associada ao positivismo jurídico. Vamos encontrar isso em Fieke, vamos encontrar isso em alguns autores alemães que se ocuparam da escola histórica, especialmente com uma visão crítica, uma ideia de demolir a escola histórica. O problema é que a escola histórica, na verdade, ela tem um forte caráter de moralização por meio do princípio kantiano da autonomia. Na verdade, ela busca uma autonomização moral. A norma vale
desde que ela seja reconhecida e querida pela sociedade como vinculante e obrigatória. Portanto, a exigência de uma aceitação do povo, pelo povo, da norma, torna-a moralmente comprometida, o que enfraquece a afirmação de que a escola histórica ela é uma espécie de proto-positivismo. E há aí uma falha teórica central da escola histórica, no sentido de que a existência ontológica do espírito do povo, do Volksgeist, ela não é posta em causa, ela não é posta em dúvida, mas sim o seu estatuto gnosiológico, porque ele não é explicado. Nesse sentido, a afirmação de que existe um Volksgeist e que o Volksgeist é o fundamento do espírito, é o fundamento da validade das normas jurídicas, ele esbarra no problema não do que é, porque a existência ontológica do Volksgeist ela é pressuposta, mas ela esbarra em um problema gnosiológico. Eu não tenho como sustentar um fundamento do fundamento. E esse é um problema nuclear que os autores acabam identificando para a escola histórica, pondo em dúvida o seu caráter de um proto-positivismo. Na medida em que, e isso vai ser essencial nos debates do século XX, o positivismo ele não se compadece de uma moralização normativa. A norma, para ser norma, não precisa ser dotada de um índice de moralidade ou de uma bondade em detrimento de uma norma que não tenha essa mesma bondade ou que não seja conforme um determinado padrão de moralidade. Ocorre que, curiosamente, Savigny, que ocupa altos cargos no Reino da Prússia, por uma situação de caráter histórico muito particular, nós vamos ter a derrota das forças napoleônicas, a restauração da ordem do antigo regime em 1815, e Savigny se tornará um jurista do regime. Mas, em 1848, todas as nações da Europa sofrem revoluções. Revoluções populares que que impugnam o modelo absolutista de governo. E, em razão disso, em 1848, há um sério problema que leva boa parte dos dirigentes europeus a abdicarem dos seus tronos em favor de seus filhos, ou terem as suas dinastias substituídas, como aconteceu na França, ou nós vamos ter uma substituição de ministros. Foi o que aconteceu na Prússia. O Savigny teve de renunciar ao seu cargo, e em 1848 há um ponto de virada com a tentativa de unificação da Alemanha, através da Conferência da Igreja de São Paulo, de Paulskirche, em Frankfurt. Eu tive a oportunidade de visitá-la, é um espaço histórico fundamental, sobre ela falarei na sequência. Mas o que interessa é que nesse momento surge o que nós poderíamos chamar de um positivismo da segunda metade do século XIX, um positivismo pré-keuseniano. E há três grandes nomes dessa fase: Rudolf von Hering, um dos discípulos de Savigny, que vai falecer em 1892, é um privatista conhecido de todos nós por obras como A Finalidade do Direito ou A Luta pelo Direito. Ele é classificável em duas fases. Na primeira fase ele é um formalista construtivista, poderíamos dizer que ele era um adepto da escola dos conceitos. Na segunda fase, a fase 2, ele é um criador, um proto-criador da jurisprudência dos interesses e da teoria da finalidade, que acaba resultando em uma série de teorias do começo do século XX, dentre elas a escola sociológica do direito. Carl Friedrich von Gerber, que vai falecer em 1892, é um privatista e também publicista. Ele é considerado como o pai do direito público na Alemanha, e ele foi, a ele se atribui o mérito de ter sido o destruidor, o superador do historicismo na doutrina jurídica alemã. E, por fim, Paul Laban, que vai morrer em 1918, é um publicista de grande prestígio na Alemanha. Ele vai ser considerado como o fundador do moderno direito público alemão e é um dos herdeiros de von Gerber. Nesse sentido, a escola histórica ela vai ser substituída, suplantada por esse positivismo
pré-kelseniano, positivismo pós-1848. Nesse sentido, é aqui que se retomam aqueles debates sobre o que era a escola histórica, né? Kelsen vai dizer que a escola histórica era uma teoria do direito natural conservadora, ou quietista, ou uma teoria do direito natural conformista. Outros autores, como Bobbio e Birkenford, e provavelmente foi através deles que nós recebemos essa visão, vão dizer que a escola histórica era uma precursora do positivismo jurídico. Eu prefiro considerar que a escola histórica ela não era uma precursora do positivismo jurídico, mas sim uma evolução, uma variante do direito natural, do justnaturalismo. Nesse sentido, a escola histórica ela é substituída por uma nova escola chamada de jurisprudência dos conceitos. Quando a gente fala jurisprudência dos conceitos, é importante fazer um pequeno disclaimer aqui. É uma palavra que em língua portuguesa perdeu o seu sentido. Jurisprudência, nós vamos encontrar essa aproximação correta logo na abertura do livro Lições Preliminares de Direito de Miguel Reale. Jurisprudência, e ele faz essa distinção, ela pode ser lida jurisprudência com J maiúsculo, jurisprudência com J minúsculo. A jurisprudência com J minúsculo é aquele conjunto de acórdãos, a posição recorrente de um tribunal sobre determinada lide. Já a jurisprudência com J maiúsculo, a jurisprudência, ou a jurisprudência dos romanos, era a ciência do direito, mal traduzida por ciência do direito. Nesse sentido, quando a gente fala em jurisprudência dos conceitos, nós na prática estamos querendo dizer uma ciência do direito baseada em conceitos, ou uma ciência do direito conceitualista. Essa jurisprudência dos conceitos, ou um chamado construtivismo, ou para alguns um positivismo jurídico científico do século XIX, vai corresponder a uma noção de que o direito é construído a partir de um processo de obtenção de conceitos. Eu vou formando os conceitos e ao mesmo tempo construindo o direito. Nesse aspecto, a gente percebe uma superação da base histórica, que era o fundamento da escola histórica, por um uso linguístico da filosofia kantiana e depois do idealismo de Fichte. Portanto, estariam esses dois grandes autores na raiz da escola da jurisprudência dos conceitos. E a jurisprudência dos conceitos, ela vai atingir o seu auge logo após a unificação alemã em 1871. Ela coincide, o seu nascimento coincide com a decadência final da escola histórica. A jurisprudência dos conceitos, ela é muito interessante porque ela permitiu que houvesse uma conciliação do inconciliável. Os discípulos de Savigny, os jovens discípulos de Savigny, convertidos em jurisprudentes do conceito, ou jurisprudentes conceitualistas, eles vão ser os defensores da codificação do direito civil na Alemanha. Uma codificação sem o racionalismo, sem o iluminismo, que eram tão compatíveis com o romantismo alemão. É muito curioso que foram os filhos de Savigny que iniciaram a elaboração do Código Civil e serão os netos de Savigny os intérpretes do novo Código Civil de 1900. Todos eles como um produto da chamada jurisprudência dos conceitos. Kelsen vai dizer, inclusive, que a jurisprudência dos conceitos era uma teoria a serviço da construção do novo Estado alemão. Ele vai dizer o seguinte, olha, a jurisprudência dos conceitos ela vai operar tanto no direito privado quanto no direito público, mas no direito público nós estamos substituindo um fundamento do direito baseado na vontade de Deus ou na vontade de um contrato social de matriz russoniana e atribuindo ao monarca o papel nuclear para a dedução de um direito positivo. Isso é muito
interessante quando nós comparamos, por exemplo, com algumas constituições do século XIX, mas a nossa Constituição do Império de 1824. E ela, o seu preâmbulo e o preâmbulo de todas as leis do Império, ele reflete exatamente essa passagem de uma explicação divina da origem do direito para uma explicação consensual ou contratualística da origem do direito. Nós, Dom Pedro I, Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, por graça de Deus, fundamentação divina do direito, e por unânime aclamação dos povos, uma fundamentação contratualista, não divina, laica, fazemos e queremos saber a lei seguinte. Esse era o preâmbulo das leis do Império. E percebam como o Brasil é um país que não é para amadores. Nós conseguíamos conciliar uma fundamentação do direito baseada no chamado direito divino e uma fundamentação baseada no direito positivo formado pelo contrato social. É somente do Brasil que se conseguem essas conciliações magníficas. A escola da jurisprudência dos conceitos, ela entra em estagnação, como toda teoria, ela tem o seu surgimento, o seu auge e, na sequência, a sua decadência. E a decadência, em geral, ela é fruto de um dissidente do movimento que até pouco tempo atrás tinha o seu sucesso. Nesse sentido, há uma estagnação da escola, da jurisprudência dos conceitos, que é detectada e é denunciada por Rudolf von Hering, o discípulo de Savigny, que na fase 2, ele agora é uma espécie de filho pródigo, que vai voltar para atacar o seu próprio pai. Falando numa metáfora mais moderna, Savigny seria Darth Vader e Hering seria Luke Skywalker. Mas, na verdade, são todos iguais no sentido de que é um pai e um filho, e ao matar o pai, ele, na prática, estava matando a si próprio. Savigny, portanto, tem em Hering o pai de uma nova jurisprudência, que é a jurisprudência dos interesses, e que vai destruir todo aquele processo de busca de uma fundamentação histórica do direito, e uma fundamentação histórica baseada em uma visão do direito romano, através do próprio direito romano. E Hering vai ridicularizar essa herança romanística e vai abrir as portas para o que viria a ser a jurisprudência dos interesses. Nesse sentido, ele abre as portas do inferno para o final do século XIX, começo do século XX, surgimento de várias escolas, escola do direito livre de Kantorowicz, a jurisprudência dos interesses de Heck, a sociologia do direito, a teoria marxista do direito e a escola realista do direito, sendo que a sociológica e a realista vão se confundir, uma sociológica escandinava e uma realista norte-americana. Mas eis que chega o dilúvio. O dilúvio é marcado em 1914 pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial, e a destruição absurda do mundo naquele momento. E aparece um homem, um judeu, filho de uma família de judeus que migraram para o centro do Império Austro-Húngaro, vieram da atual região da República Tcheca. O Kelsen nasce em Praga, uma capital de uma das províncias do Império Austro-Húngaro, e como todos os judeus mais preparados daquele momento, eles migram para Viena, que é considerada a nova Atenas da Europa. É ali que vai surgir a chamada Escola de Viena, de onde nascem os grandes filósofos, matemáticos, linguistas, lógicos, economistas do século XX. Freud, de quem Kelsen foi amigo, von Hayek, von Mises, Schumpeter, Karl Popper, todos esses, Wittgenstein, todos esses gênios, a maior parte deles de origem judaica, muitos deles nobilitados pelo imperador Francisco José, do Império Austro-Húngaro, que o Império Austro-Húngaro era um dos países que melhor tratava os judeus na Europa, e é por isso que surgiu de um austríaco, Hitler, o movimento nazista.
o ódio do austríaco de origem alemã ao judeu bem-sucedido que ocupava as principais posições no governo era imensamente gerador de conflitos, e Kelsen vai tentar a sua vida no direito, tendo se formado em direito em 1906, doutorado, obtém o doutorado no mesmo ano, e em 1911 ele defende a sua célebre tese de livre docência na Universidade de Viena, os principais problemas de teoria do direito público. É muito interessante, o Kelsen, como muitos judeus da sua época, se converte ao catolicismo como uma maneira de subir socialmente mais rápida, e ele, com a declaração da guerra, ele é convocado, mas ele acaba sendo lotado no Ministério da Guerra, e ele atua como consultor jurídico do ministro da Guerra, aproxima-se do imperador Carlos, o filho do falecido imperador Francisco José, e torna-se um dos grandes responsáveis pela tentativa de salvamento do Império Austro-Húngaro no final da guerra, que acaba sendo uma tentativa fracassada, mas causou grande impacto na própria formação de Kelsen. Ele vai para o Tribunal Constitucional, logo depois da fundação da República da Áustria, publica em 1920 um livro chamado Socialismo e Estado, e depois renuncia ao Tribunal Constitucional e muda-se para a Alemanha em 1930. Em 1931 ele publica aquele célebre obra Quem é o Guardião da Constituição, torna-se o decano, uma espécie de diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Colônia, mas em 1933, com a lei da reestruturação do serviço público na Alemanha, em 7 de abril de 1933, ele é demitido dos seus cargos na Universidade alemã, por uma razão muito interessante. Ele não foi demitido porque ele era judeu, ele foi demitido porque ele era social-democrata. Kelsen, ele sempre foi socialista. Isso é uma mentira que a gente acaba aprendendo na faculdade, de que ele era um nome representativo da direita, etc. Não, ele foi demitido por ser socialista. Depois, houve um novo decreto de demissão, mas agora sim sob o fundamento de ser judeu. Ele foge para a República Tcheca, é hostilizado por ser judeu, vai para a Suíça e depois emigra para os Estados Unidos, onde termina se estabelecendo na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida desse gênio do século XX, eu recomendo a leitura de sua autobiografia, que é uma obra que nós organizamos a tradução com o ministro do Toffoli, está na sua 5ª edição. E imagine esse gênio terminando seus dias em Berkeley, dando aula na Faculdade de Ciência Política para estudantes que não tinham o menor interesse naquele direito que é de natureza romano-germânica, o direito continental, e o desprestígio desse grande gênio é visível na autobiografia, que ele termina com muita gratidão aos Estados Unidos pela sua acolhida, depois de ter perdido 3 bibliotecas, ter mudado de nacionalidade 3 vezes, trocado de religião 3 vezes, agora de volta ao judaísmo, e ele termina assim a sua autobiografia em um capítulo chamado O Último Refúgio do Viajante Cansado, parafraseando um texto de Heine, aspas, durante a escrita destas memórias, completei 66 anos de idade. Através da larga janela junto à qual está a minha escrivaninha, olho por cima dos jardins para a Baía de São Francisco e a Golden Gate, atrás da qual brilha o Oceano Pacífico. Aqui será, com certeza, o último refúgio do viajante cansado. Nesse sentido, agora, passado o dilúvio, passada a Segunda Guerra Mundial, quais são os principais postulados dessa teoria kelseniana? É importante lembrar que a teoria kelseniana ela pode ser dividida em uma teoria estática e uma teoria dinâmica, algo que permanece desde a primeira fase, desde 1911, até o final, em 1973, quando é o ano da sua morte, mas rigorosamente 1979, quando é publicada uma obra póstuma intitulada Teoria Geral das Normas. Kelsen, portanto, não é um único Kelsen. Kelsen ele tem ele tem em si 3 Kelsens. Ele, na verdade, tem alguns pontos que são estáticos, que ele conserva ao longo da sua obra, mas em outros ele acaba evoluindo. E aqui eu vou me aproximando do fim,
me dedicar a alguns pontos que são os mais importantes para essa nossa preocupação de apresentar as relações do direito público com o direito privado. A primeira delas é a ideia da completude lógica do ordenamento jurídico. Todas as normas são produzidas de diferentes maneiras, possuem diferentes níveis, mas há uma homogeneidade estrutural nessa produção das normas. O ordenamento, nesse sentido, ele é a única fonte produtora, mas ele o faz através de uma unidade lógica. As normas se dispõem, se positivam, são postas segundo as mesmas regras de produção. Essa unidade, essa uniformidade demandam, como consequência, a hierarquia. Portanto, o dogma da completude lógica do ordenamento jurídico está presente, por exemplo, no nosso Código Civil, quando diz que o juiz não pode se negar a sentenciar alegando que não há norma, e se não há uma norma expressa, ele vai ter que buscar na analogia, nos princípios gerais, na interpretação extensiva, na interpretação analógica, o suprimento dessas lacunas. E, a partir dessa ideia de uma completude lógica do ordenamento jurídico, eu tenho de trabalhar, como segundo postulado da teoria keuseniana, a ideia de uma pirâmide hierárquica das normas, como eu falarei sobre isso na sequência. O segundo postulado que eu gostaria de chamar a atenção é a ideia de que todo direito é direito público. Kelsen vai dizer que o direito produzido, qualquer que seja ele, da Constituição ao decreto, da portaria ao aviso ministerial, do contrato a um memorando de entendimento, todo esse direito tem uma origem única, que é uma origem estatal. Portanto, todo direito é direito público. Nesse sentido, não faz, e isso é muito importante, porque muitas vezes nós lemos autores que criticam Kelsen, especialmente no direito privado, criticam o positivismo jurídico, mas, na mesma ocasião, defendem uma recondução do direito à Constituição como algo essencial. Ou seja, a ideia de que o direito civil é um direito civil constitucional, a ideia de que o direito civil ele só existe dentro de um arco constitucional. Nesse sentido, quando a gente considera dessa maneira, esse é um pensamento eminentemente keuseniano, eminentemente positivista, no seguinte aspecto: o direito privado ele não existe autonomamente. Não há uma separação entre direito público e direito privado, salvo de caráter didático, porque esses dois direitos são, na verdade, uma coisa só. E um dos conceitos mais, já que passo para o terceiro aspecto, um dos conceitos mais fundamentais da teoria de Kelsen é a chamada norma hipotética fundamental. O que ele vai dizer? O direito se organiza como uma pirâmide. Imagina que esta agenda seria uma espécie de base na qual o direito se organiza, e este celular é a tal pirâmide de Kelsen. Mas aí eu tenho a seguinte pergunta: por que o direito se sustenta? Na verdade, a pergunta é: por que o direito obriga? Por que a norma jurídica obriga? E ele vai dizer: porque eu tenho uma Constituição que serve de fundamento a uma lei, que serve de fundamento a um decreto, que serve de fundamento a uma instrução normativa, que serve de fundamento a uma portaria, que serve de fundamento a um negócio jurídico. E à medida em que eu vou subindo nessa escala, eu vou me utilizando de fatores de correção, é o que eu chamo de fatores de correção, da norma inferior para a norma superior, e a partir daí eu vou exercer juízos de validade. Uma portaria que é contrária a uma lei é ilegal, um decreto que é contrário a uma lei é ilegal, uma lei que é contrária à Constituição é inconstitucional e vai ser extirpada do sistema. Mas eu tenho um problema. Quem sustenta essa pirâmide? Por que essa pirâmide se sustenta de pé? Porque eu tenho este suporte. Esse suporte seria a norma hipotética fundamental. E Kelsen vai tentar, ao longo dos seus livros, e é por isso que eu digo que ele não é um só, eles são vários, ele vai tentar dizer o que é a norma hipotética fundamental. E ele não consegue explicar adequadamente, essa é uma das falhas da sua teoria, porque eu preciso de uma mão, como vocês estão vendo aqui, para segurar a pirâmide e segurar a norma
hipotética fundamental. Porque quem segura a norma hipotética fundamental? Este é o problema que ele não consegue responder. Por quê? Porque essa mão, ela não faz parte dessa estrutura, ela estaria fora do direito. E para ele, fora da normatividade, eu não teria como explicar os fenômenos. Nesse sentido, a norma hipotética fundamental, ela vai ser uma ficção, em grande parte da sua obra. No final ele vai até confundi-la antes ele vai dizer que é a Constituição, depois é uma ficção, e ao final vai dizer que seria uma explicação divina, mas que isso para nós não interessa. Nesse aspecto, é uma falha da teoria clauseniana. E, por fim, nós temos a célebre norma hipotética, a teoria da pirâmide hierárquica das normas, foi desenvolvida por seu discípulo bem-amado, o discípulo predileto de Kelsen, Adolf Julius Merkel, nascido em 1890, falecido em 1970, 3 anos antes do mestre, e que é considerado por Kelsen como um cofundador da teoria pura do direito. Na verdade, a ideia de normas em hierarquia é muito antiga, ela vem da Idade Média. Eu tenho a sua previsão na situação das normas naturais, positivas, divinas, mas o que Kelsen vai, através de Merkel, vai estabelecer é que essa pirâmide escalonada de normas vai permitir um controle de validade das normas a partir de requisitos formais. E isso leva, portanto, a mais um ponto, que é o sistema de valores. Kelsen, ele defende a existência de um relativismo moral, dizendo que não é possível um sistema universal e absoluto de valores capaz de ser reconhecido por todas as pessoas de maneira científica. O que é justiça, professor Leandro? Uma coisa, para mim, é outra. O que é considerado aceitável moralmente em uma sociedade na África é diferente de uma sociedade da Escandinávia, é diferente da sociedade brasileira. Não tem valores absolutos. E, dificilmente, esses valores são universalizáveis. Da mesma maneira que ele vai dizer o seguinte, basta ler o início da teoria pura do direito para compreender isso. Na teoria kelseniana, ele não nega a existência de valores, ele não nega a existência de fatos. A teoria normativista, ela não ignora fatos e valores, mas ele diz o seguinte: de fatos deve se ocupar o sociólogo, de valores o filósofo. O direito não precisa investigar esses campos são estudados por outras áreas, mas eles são relevantes. Uma norma que reduz, por exemplo, a maioridade penal, ela está inspirada em valores sociais daquela época. E esses valores contaminarão a norma. O que não pode haver é, de uma vez adotada a norma, que o intérprete imponha os seus valores à norma que foi valorada pelo legislador quando ela foi aplicada. Da mesma maneira, a situação fática. O que levou a sociedade a entender que a maioridade penal deveria ser reduzida? Pelo aumento da criminalidade envolvendo crianças e adolescentes, por exemplo. Essa é uma análise de caráter sociológico. Ela vai ser levada em consideração pelo legislador. Mas, uma vez aprovada a norma, não caberá a um intérprete impor sua visão dos mundos, a visão de mundo, a sua visão dos fatos, em detrimento da visão do legislador. Então, nesse sentido, e ele acaba sendo muito iconoclasta, muito avançado para a época, ele vai dizer o seguinte: não me interessa, como jurista, as convicções religiosas, as convicções morais que eu tenha, ou que você tenha. O legislador as teve quando ele elaborou as normas. Professor Otávio. A norma que proíba a poligamia, ou permita a poligamia, hoje está muito na moda falar em poliamor, etc., é uma norma que é criada a partir de determinados valores. Uma vez... Não estão conseguindo me ouvir? Não, Maurício. Ô, Maurício! Tudo bem? Teve uma eu só vi agora a confirmação, aí estou entrando com um pouco de atraso, mas não podia deixar de chegar. Querido, muito obrigado pela gentileza. Mas pode registrar minha presença, dar boa tarde a todos e todas, agradecer a Leandro aí pelo convite, tá certo? Muito obrigado pela gentileza de sempre, Maurício. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, uma alegria.
Então, a questão dos valores, né, na visão keynesiana, eles são levados em conta na elaboração da norma. Então, um país que adota, que permite, por exemplo, a poligamia ou que veda a poligamia, esses valores foram considerados pelo jurista na elaboração da norma. Mas a partir do momento em que ela está disponível na ordem jurídica, o intérprete, por exemplo, não pode levar em consideração suas concepções metajurídicas para desconsiderar os valores que foram cristalizados na norma. E, nesse sentido, a teoria pura, a ideia de pureza do direito, é uma ideia kantiana, é uma ideia de purificar a ontologia, de retirar do direito a metafísica e todos os elementos metanormativos, metajurídicos, metadogmáticos. Então, nesse sentido, tem o mesmo sentido da obra de Weber, de uma despolitização da ciência do direito e do próprio intérprete. Então, nesse aspecto, Kelsen nunca defendeu a purificação do direito em si. Na própria abertura da teoria pura do direito, e mesmo nos principais problemas de teoria do direito público, ele não vai falar em um direito puro, mas em uma pureza, em uma, portanto, purificação do conhecimento do direito em face às normas criadas. E dessa maneira, eu concluo, professor Leandro e caríssimos amigos romanos compatriotas, a minha apresentação, exatamente sob esse convite. É um convite a uma visão do nosso autor, baseada naquilo que efetivamente ele disse, um reconhecimento do seu papel de permitir transportar a humanidade e transportar o direito ao longo desses essas trágicas décadas do século XX, e admitindo que nós chegássemos hoje a uma espécie de ponto de chegada, um ponto final de um processo no qual nosso direito ele passa fundamentalmente por uma necessidade de não pureza do objeto, mas de uma purificação metodológica a partir da eliminação de uma série de elementos que nos confundem, e um dos pontos mais confusos é exatamente o papel da teoria do direito nos dias atuais. Obrigado, professor Leandro, obrigado, professor Maurício. Estou à disposição das amigas e dos amigos para o que for mais. O professor Felipe também está aqui presente, meus cumprimentos, para o que for de interesse de vocês para o nosso diálogo. Muitíssimo obrigado, professor Otávio. Fiz aqui minhas anotações, como eu sempre faço, tentando entender e aprender, como sempre digo. Que passeio histórico incrível. Eu fiquei aqui me deliciando nesse passeio histórico. E claro, tenho aqui inúmeras questões que são levantadas, que a gente começa a pensar e tentar considerar. E aqui, principalmente para os alunos que nos acompanham aqui, os pesquisadores, é sempre importante ouvir a fala, a voz de quem pensa. O que eu quero dizer? O professor Otávio, há pouquíssimo tempo, né, saiu a edição do Direito Civil Contemporâneo, né, que é o resultado da tese de livre docência do professor Otávio. É um livro incrível e a gente vai... não sei se vocês têm a mesma sensação, mas é sempre diferente ouvir o dono do livro do que ler o livro da própria pessoa. Então, eu agradeço demais tê-lo aqui conosco, poder aprender contigo, professor Otávio. Eu fico aqui, né, nas minhas elucubrações, e eu tenho hoje os meus alunos vão entender, hoje eu vou participar da função de debatedor mesmo aqui. Eu tenho as minhas dúvidas, eu repasso para quem pode nos responder. Professor Otávio, o primeiro questionamento que me vem aqui à cabeça é que fica muito claro no seu texto e na sua fala que há um grande equívoco de boa parte da comunidade jurídica com relação ao que Kelsen escreveu. Parece que existe
Eu não sei se isso é muito decorrente do fato da grande maioria das pessoas lerem Kelsen no primeiro, segundo semestre da faculdade, sem uma condição plena de compreensão, e isso acaba reverberando depois. Mas essa construção que é trazida aqui nesse nosso bate-papo mostra que, no final das contas, Kelsen está mesmo nessa estrutura que boa parte da doutrina hoje apresenta nas nossas discussões. E eu achei muito interessante essa pontuação que foi trazida de onde estaria, né, a ideia, a hora que você traz, né, a mão, a agenda e o celular para estruturar esse entendimento da norma hipotética fundamental. E, no final das contas, assim, fazendo uma pergunta muito, muito simplória, Kelsen ajuda, em verdade, a garantir também uma estrutura de segurança jurídica das decisões. Porque nessa construção que foi trazida aqui, eu achei muito importante esse momento, né, que os valores eles vão ser usados na construção da norma, mas o aplicador da norma, seja ele quem for, não pode ter os seus valores pessoais quando da aplicação dessa norma. Então, a gente pode estabelecer uma relação de segurança jurídica com uma perfeita interpretação de Kelsen? Muito bem, professor Leandro. O aprendizado é todo meu e, como eu digo, a melhor parte são as perguntas, nunca é a exposição. Vamos, então, dialogar com o seu problema, que ele é interessantíssimo. A resposta é sim e não. Que resposta mais confusa? Mas, de fato, é que o problema visto sob um determinado ângulo é sim. E ele escreve uma ode à segurança jurídica. Como ele escreve, quando ele escreve essa ode à segurança jurídica? Quando ele diz o seguinte, logo na abertura da tese de livre docência dele, nós, das ciências humanas, assistimos à libertação das ciências naturais há pouco mais de 100 anos. 150, escrevendo isso em 1911, 150, 200 anos, que foi a ruptura das causas divinas para eventos naturais. E ele começa com essa metáfora. Os pré-científicos, os pré-racionalistas, os pré-empiristas, eles acreditavam que a chuva era causada por Deus, a seca era causada por Deus, o terremoto era causado por Deus, o maremoto era causado por Deus. E os cientistas das chamadas ciências duras, ciências exatas, aprenderam que todos esses fenômenos têm causas naturais cientificamente estudáveis, com consequências também estudáveis. E ele repete, eles se libertaram dos elementos metacientíficos e passam a trabalhar apenas com causas cientificamente provadas. Isso, na verdade, quando a gente exterioriza isso e considera essa afirmação em 1911, no âmbito da Escola de Viena, ela é muito coerente com o positivismo científico. Ela é muito coerente com a tentativa de criar métodos de conhecimento científico aferíveis, comprováveis. O que é o método científico? É um caminho, método significa caminho, que eu vou colocando pedregulhos ao longo desse caminho para que qualquer pessoa amanhã siga os meus passos e chegue ao mesmo resultado. Em síntese é isso, o método científico é só isso, é um caminho no qual eu vou colocando, não coloco, como diz a história de João e Maria, migalhas de pão que serão comidas por um pássaro, eu vou colocando pedregulhos. E depois de tantas pessoas passarem por esse caminho, alguém vai construir uma estrada, vai pintar faixas, e aquele caminho vai ficar tão banal que ele vai ser apropriado pela indústria, e ele sai do campo da inovação, da ciência e tecnologia, e ele passa para o campo da indústria, e vai ser objeto de fabricação em escala. Essa é a ideia de um positivismo ali do começo do século XX, um positivismo científico. É óbvio, ela vai evoluir depois da segunda metade do século XX, vai existir o chamado pós-positivismo, que nós encontramos aí meia dúzia de
de emendas, de acórdãos, falando sobre pós-positivismo, dá um negócio da calafrio, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente lê sobre pós-positivismo. Pós-positivismo é uma tentativa de resolver um problema que é a dificuldade do sujeito cognoscente ser totalmente independente do objeto cognoscível. É essa separação da identidade do pesquisador, do cientista, sobre o objeto que ele vai estudar. É que para as ciências sociais é muito mais difícil fazer essa separação. Quando eu estou diante de uma bactéria, de um protozoário, de um vírus, eu posso até imaginar que o cientista seja mais independente, porque eu quero a cura daquela doença, né? Mas aí na segunda metade do século XX vai se dizer, não, mesmo esse cientista, quando ele trabalha para um Estado como o Estado nazista, ele está comprometido com determinados valores que vão contaminar a pesquisa que ele vai fazer. E aí o pós-positivismo tenta resolver esse problema. É o caso das obras de Thomas Kuhn, é o caso das obras de Popper. Esses autores vão tentar dizer que há um certo nível de mixagem, que não há uma independência tão radical assim do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível. Isso é que é pós-positivismo, né? Não tem nada a ver com neoconstitucionalismo, não. Eles são positivistas na essência, porque o grande debate quando envolve positivismo é se a moral contamina ou não o direito. Esse aqui é o dilema, né? Então, nesse aspecto, e aí eu volto para 1911, a outra parte da metáfora que ele utiliza, e ele vai dizer, nós, das ciências humanas, assistimos a esse libertar tardio das ciências naturais, mas nós já, através do processo de criação do objeto do nosso conhecimento, que é a norma, nós temos que ter a capacidade de identificar essa segregação de elementos meta-científicos na produção do nosso objeto. Portanto, em um debate congressual, estão em jogo todos os valores de um determinado momento da sociedade, todos. E todo mundo joga naquele jogo com as armas que tem, muitas vezes, inclusive, ele vai falar isso, muitas vezes, inclusive, os perdedores não aceitam a derrota dos seus valores e vão impô-los através das armas. Há um célebre parecer dele, em 1932, sobre a legitimidade da Revolução de 30 para criar uma nova Constituição. Se a Constituição criada depois da Revolução de 30 seria uma emenda constitucional a 1891, ou se haveria direito ao Estado Novo de editar uma nova Constituição baseado na legitimidade da Revolução. E aí o Brasil contrata um parecer de Kelsen e ele vai dizer, não, a Revolução também é, como a Constituição, uma fonte legítima de poder constitucional. E, portanto, são o quê? São os perdedores, né, que se insurgiram contra um processo político que aconteceu em 1930, a Aliança Liberal derrotada pela política de Júlio Prestes e de Washington Luiz, derruba o regime e vai fazer um novo sistema jurídico. Então, a guerra de valores está ali no Congresso. Por exemplo, nós vivemos durante 12 anos com legislaturas conservadoras em termos de economia e liberais em termos de costumes. Nós estamos há 2 anos, daí a grande dificuldade de qualquer aprovação de qualquer lei nesta legislatura que toque nessas questões, que não seja liberal em termos de economia e conservadora em termos de costumes. O que é isso? São valores influenciando a criação da norma, eles estão presentes no processo normativo. Os fatos, como eu disse, uma pesquisa de opinião pública que defina o aumento da violência infanto-juvenil, ou que defina a necessidade de uma flexibilização de regras para exames científicos em razão da pandemia, nós estamos analisando aí a influência dos fatos, e aí o campo agora é a sociologia, sobre a produção de norma. Mas uma vez produzida a norma, será uma usurpação dos valores que a própria norma produz, quando o intérprete desconsidera a quando vai aplicá-la. E isso é a tentativa do Kelsen de, em nome dessa purificação do conhecimento, indiretamente assegurar a segurança jurídica. Por isso que eu disse que sim, ele é uma espécie de apóstolo dessa segurança jurídica. Mas, no fundo, o que ele queria garantir era a segurança da formação do conhecimento científico e, indiretamente, geraria
essa segurança jurídica contra o arbítrio do intérprete. E aí o professor Leandro me pergunta, mas se aquela norma se defasou, foi desatualizada, não corresponde mais aos valores sociais de uma época, Kelsen vai dizer, por novos processos de embates políticos, legislativos e democráticos, nós vamos trocar essa norma. E se a sociedade não consegue trocar essa norma por meios pacíficos e legítimos, haverá uma convulsão social e os grupos vão discutir em outra arena, numa arena não política, mas numa arena de uma guerra civil, numa arena de protestos, e vão forçar a queda dessa norma por meio de processos não tradicionais. Daí ele dizer que a revolução é tão legítima quanto a Constituição como instrumento de formador da legitimidade do poder. O que eu não posso admitir é, em nome de um grupo de iluminados, e ele volta a fazer essa comparação, que ele compararia a um conselho de imãs de uma religião islâmica, como ele compara na época, ou ele já havia deixado de ser, ele deixaria de ser católico um ano depois, então ele não usou essa comparação, mas é como se fosse um colégio de cardeais que vai ter um contato direto com Deus e vai dizer a interpretação da norma é esta, porque nós conversamos com Deus. Mas vem cá, como é que você consegue conversar com Deus e eu não consigo? Que privilégio é esse que você tem de acesso a Deus que eu não tenho? É um pouco isso quando um juiz interpreta uma norma de uma maneira que não é aquela que foi querida pelo parlamento. E a vacina contra o argumento de você está sendo um originalista, você está seguindo o pensamento de Scalia de todos, e dessa nova ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é uma originalista. Você, não estou sendo, porque, e o Kelsen vai dizer isso, eu admito que as forças se reagrupem, se reorganizem e modifiquem os processos políticos. E aí veio uma crítica a Kelsen, outra coisa também que se disse indevidamente, que ele foi usado pelos... Até eu acreditei nisso. Professor Leandro, boa parte do que eu estou dizendo aqui, dos enganos, até eu acreditei. Fui formado, tive um professor que era talvez o último representante da escola egológica na América, no Brasil, e ele me doutrinou contra Kelsen. Tudo que eu aprendi, e foi ótimo, aprendi muita coisa errada, mas eu aprendi a admirar o Kelsen, ler o trabalho dele. A gente não pode também fazer assim, uma espécie de fogueira da Inquisição. Não, de fato, uma coisa que eu aprendi é que ele foi usado pelos nazistas. Não, isso não aconteceu. Hoje, nós temos um chamado positivismo democrático, que é uma variante do kelsenianismo que está renascendo na Alemanha e na Áustria, no seguinte sentido: tudo bem, a norma foi elaborada por um regime antidemocrático, logo sem uma espécie de observância da cláusula democrática, eu não posso considerar aquela norma como uma norma vinculante. Eu tenho o direito a não segui-la, porque ela foi elaborada fora de processos democráticos. Uma ditadura, ela não pode ter o mesmo nível de respeito ao produto, né, da construção jurídica que uma democracia. Então, faz-se essa distinção. Agora, o não, né, da sua pergunta, o não, por que também ele não pode ser entronizado como apenas um pai da segurança jurídica? Porque por limitações de vida, ele já era gênio para tanta coisa, também não posso querer que ele respondesse tudo de maneira perfeita. Um homem que escreve sobre mitologia, sobre Freud, sobre psicanálise, sobre... um sujeito desse, eu vou morrer, não vou conseguir ler o que ele escreveu, e a genialidade do que ele escreveu é uma coisa que nos causa uma sensação de abismo. Mas ele tem um problema grave, ele não conseguiu fazer, no capítulo dele de interpretação, uma teoria da interpretação. Por uma série de razões, né? A principal delas é que ninguém na época dele discutia coisas como sentenças aditivas. Só em ele discutir a história do legislador negativo, isso já era uma coisa absurda para a época. Mas imaginar que um juiz pegue hoje um texto da Constituição e reescreva, leia no sentido completamente contrário ao que está escrito, isso nunca passou na cabeça dele. Era algo inimaginável. Então a gente também tem os limites históricos de ele ter escrito aqui na década de 30, imaginar, se fosse apresentado um juiz brasileiro em 1930, com os poderes que o juiz brasileiro tem hoje, ele vai olhar e vai dizer, não, o senhor não é um juiz, o senhor é um pretor romano, que tem lá a capacidade de baixar o seu edito do pretor, e a cada 4 anos, quando o senhor for candidato lá, como se fosse um vereador reeleito, o senhor vai reescrever tudo, tudo bem, mas aí o senhor não é mais juiz, como eu conheci o que deveria ser um juiz.
Mas isso é o problema. Então, a ideia da interpretação dele é muito falha por conta dessas limitações históricas. A ideia da moldura, e tudo cabe dentro da moldura, acaba sendo um convite a uma certa discricionariedade judicial. Por isso que alguns autores dizem que o ovo da serpente estava ali no capítulo da interpretação. Ou seja, ele acabou não fechando, ele abriu uma grande porta, mas fechou uma grande porta, mas deixou uma janela escancarada. E o arbítrio entrou por essa janela. Então a resposta é sim e não. Muito obrigado, professor Otávio. É para se pensar muito mesmo, né? Porque a questão temporal ela é muito relevante também e muitas vezes a gente acaba deixando-a de lado. Professor Maurício Requião, professor Otávio, sempre nessas atividades eu gosto e faço questão de ter um professor da casa. Então, o professor da casa convidado hoje, né? Como eu sou só o coordenador da atividade aqui, é o professor Maurício Requião. Professor Maurício, obrigado por ter vindo, apesar de todas as nossas loucuras do dia de hoje. A gente estava numa reunião até agora há pouco, enlouquecidos. Mas vamos lá, professor Maurício Requião, por favor. Otávio, até bom que você está falando desse tema, né? Porque eu queria trazer umas provocações, uns pensamentos que eu tenho tido, e que eu acho que casam bem com o tema, né, que você vem apresentando aqui hoje. Otávio. Repare só. Um primeiro ponto é que eu ultimamente tenho. Depois eu volto mais para a questão da interpretação, mas isso é um preâmbulo. Ultimamente eu tenho tido uma dúvida muito séria do direito enquanto ciência. Tá? Eu tenho tido uma dúvida seríssima do direito enquanto ciência. Porque me parece que o escrever em direito, em muitas vezes, é talvez um escrever mais filosófico do que um escrever científico. Né? Principalmente se a gente for para um plano não de discussão do sentido de subsunção da norma, mas quando a gente vê a discussão sobre se essa norma é boa ou se essa norma é ruim, se essa norma é justa ou se essa norma é injusta. Né? É uma interpretação que a gente vê na construção dos textos em geral, que não segue muito um critério científico, no máximo uma metodologia de revisão de literatura, mas que, no fim das contas, funciona como um modo de aceitar ou refutar um argumento. E isso não acontece, isso acontece menos, eu diria, até em outras áreas de humanas também, né? Ou de ciências sociais. E a gente vê isso acontecer menos. Né? Há muito mais uma verificação fática, mas como o que a gente trabalha, a norma, quase vem do éter das forças políticas, né? Eu concordo contigo, uma vez que houve a conformação política e aquilo está plasmado como norma, ela não deve dar espaço a interpretações fantásticas, né? Isso aí eu acho que a gente concorda plenamente. O juiz, ele não é legislador, né? Ele é juiz, né? Ele não é legislador, ele é juiz. Mas, por outro lado, o que a minha provocação vai nesse sentido, né? De não acaba, por vezes, acontecendo isso, né? De uma amplitude de interpretação, talvez porque o direito não se encaixe perfeitamente no sentido de ciência, em termos de metodologia científica da construção das discussões, ou seja, o conteúdo que a gente discute, não quando a gente está querendo dizer a norma significa X, né? mas até mesmo esse conteúdo ideológico, que está presente em qualquer lado, é um conteúdo de interpretação da lei. Vamos pegar, por exemplo, uma lei recente, né, que até vários colegas nossos participaram da formação, mas que eu acho uma lei ruim no que toca ao direito civil, que é a Lei da Liberdade Econômica. Né? Eu acho uma lei ruim, assim, com falhas técnicas, e ideologicamente eu discordo completamente da parte que toca ao direito civil. Né? E isso acaba fazendo com que haja também, por vezes, e aí saindo do judiciário indo para a doutrina,
um combate, não estou falando, de volta a dizer, de afirmar uma coisa que não está lá, mas um combate de como deve ser interpretado, ou um combate de como não deve ser interpretado, que eu acho que muitas vezes é também legítimo, né? Desde que, claro, não seja uma fuga da realidade. Eu não posso ler uma norma dizendo que a norma fala não pode fazer isso, e eu vou ler dizendo a norma diz que pode fazer isso. Isso não vai acontecer. Mas dentro do que é o texto, né? Como é que você enxerga esse tipo de questão? É uma inquietação filosófica aqui que eu venho tendo, e que aí, já que hoje o assunto está sendo Kelsen, né, e interpretação e afins, eu queria te ouvir um pouco disso, meu amigo. Excelente, Maurício. Fico muito feliz com a sua pergunta. Não é uma provocação, na verdade, você está fazendo uma espécie de complementação da minha fala, né? Eu não sei nem por onde eu começo aqui para responder a sua pergunta, que são tantos os pontos interessantes. Eu vou tentar me organizar aqui para não falar de maneira não keuseniana, para não manchar a memória do velho Kelsen. Vamos começar de algo mais fácil para mim, a Lei da Liberdade Econômica, né? E a partir do prefácio ao livro que nós escrevemos de comentários dessa lei, eu vou chegar no núcleo da sua questão. Veja que coisa interessante. A Lei da Liberdade Econômica, ela nasce da medida provisória 881. Nós tivemos um debate logo depois da edição dessa medida provisória. O representante do governo lá foi à Faculdade de Direito, era um evento organizado pela professora Paula Forgione, do Departamento de Direito Comercial, e pelo professor José Augusto Fontoura, do Departamento de Direito Internacional e Comparado. E eu fiz essa pergunta ao Luciano Tim, que na época trabalhava no Ministério da Justiça. Por que uma lei, uma medida provisória, que mexe em tantas áreas do direito privado, e não só, porque envolvia direito civil comercial, direito do consumidor, direito do trabalho. Para vocês terem uma ideia, havia, na versão original, e nós conseguimos tirar isso, né? Flexibilização de protótipos, exames laboratoriais, transferência total da carga de fiscalização para o regulado é que se autofiscalizava, liberação de jogo, a parte da reforma trabalhista caiu muita coisa, né? Tinha até trabalho aos domingos era permitido, né? E eu perguntei isso por quê? E o Tim foi muito claro, teoria dos jogos. Nós editamos uma medida provisória, ela começa a produzir efeitos imediatamente, as pessoas vão se acostumar, os setores agraciados vão defendê-lo, os setores prejudicados vão aprimorá-lo, mas a gente já criou uma situação, inclusive, de afunilar o debate. Nós não teremos grande debate, porque vai ser discutido simultaneamente em ambas as casas, tem um prazo de caducidade, se isso não for discutido logo, vai caducar, mas nós estamos no primeiro ano do governo, é difícil uma medida provisória do governo caduque no primeiro ano, em função do peso, do prestígio, da popularidade governamentais, enfim, explicação muito razoável. Nós usamos da teoria dos jogos e pagamos para ver. E aí começou-se um processo por parte da doutrina, de tentar criticar, aprimorar. Eu tive a sorte de, na ocasião, já ser o representante da Câmara dos Deputados aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, e tenho uma ligação razoavelmente próxima com o Parlamento, não de agora, não de 2020, não de 2019, já de algum tempo. E o presidente da Câmara me mandatou para tentar melhorar o que era possível, porque a intenção dele era fazer com que ela caducasse mesmo. Ele não tinha a menor intenção em colaborar com a aprovação da medida provisória. E eu me envolvi, alguns colegas se envolveram nisso, o professor Rodrigo Xavier, dentre vários outros, eu participei de inúmeras reuniões, Maurício, participei de tudo que você puder imaginar, a gente contribuiu, tirou muita coisa, mas a norma foi aprovada, e a experiência disso foi tão traumática que na 14.010, quando a gente trabalhou, o princípio básico era: não vou mudar nada, porque isso é teoria dos jogos às avessas. A gente está se aproveitando de uma posição para mudar o Código Civil sem que ninguém possa fazer grande coisa, porque tem sempre o argumento da pandemia.
E no prefácio ao livro, o Rodrigo Maia faz a gente tinha feito um texto de apresentação, os organizadores do livro, a gente achou que tinha sido bem cáustico. O Rodrigo Maia veio com um texto bem mais pesado que o nosso. E nós começamos o nosso texto falando de von Kirchmann, que é o autor do livro O Caráter Científico da Ciência do Direito. Daquela célebre frase dizendo que 3 palavras do legislador transformam bibliotecas inteiras em papel de maculatura. Que e a expressão dele tem uma dupla metáfora, né? Porque a metáfora 1 é papel de maculatura, é o papel que foi usado na impressão que não deu certo. Portanto, a biblioteca foi impressa e é um material que não deu certo. E o outro, ela foi transformada em um papel que é usado para envolver resmas de papel, ou seja, um papel de baixa qualidade. Então, tudo aquilo que você achava que era muita coisa, na verdade, não valia mais nada por conta de 3 palavras do legislador. E ele vai dizer, o direito não é ciência. É uma pretensão arrogante do direito achar que é uma ciência. Como é que eu posso considerar a ciência uma área do conhecimento na qual, pela força, e é isso que ele vai dizer, pela força do legislador ou do imperador, centenas de livros sobre um tema, sobre determinado conhecimento pseudocientífico, viram pó, não servem para nada. Mal comparando, ele diz, quem pode revogar a lei da gravidade? A lei da gravidade não será revogada se amanhã um parlamento aprovar texto legal com 3 artigos, sendo que um deles revoga-se a lei da gravidade. A lei da gravidade continuará a existir. Mas uma doutrina, uma teoria do direito vai arruinar-se com a edição de uma lei. E no prefácio, nós dizíamos, olha, o parlamento jogou a sua força contra o arbítrio do executivo, tentando salvar o que era possível dessa lei. E nós entregamos aqui os comentários críticos a essa lei através de uma aliança entre a doutrina e o parlamento. Então, isso foi muito curioso, porque o prefácio põe em causa exatamente isso que você está nos dizendo, né? E nós, na prática, e o Rodrigo Maia, sem a visão jurídica, mas ele vai dizer algo semelhante, e vai dizer, olha, o executivo se acautele antes de fazer essas coisas, porque nós vamos ter aqui uma fronteira política. Mas, de fato, e agora eu avanço para o final da minha resposta, de fato, Maurício, eu tenho que, antes de entrar na sua discussão, eu tenho que tomar uma decisão epistemológica fundamental. Discutir se direito é ciência ou não é ciência. É basicamente isso. Portanto, não há como eu dialogar com alguém que considera que direito não é ciência com os mesmos argumentos que eu dialogo com alguém que considera que direito é ciência. É basicamente esse o problema. E é legítimo afirmar que direito é ciência da mesma maneira que é legítimo afirmar que direito não é ciência. Eu posso ter um grupo que considera que direito é técnica, eu tenho um grupo que considera que direito é prudência, a própria jurisprudência vem disso, eu tenho um grupo que considera que direito é arte. Então, o jurista não é um cientista, ele é um artista. O jurista não é um cientista, ele é um técnico. O jurista não é um cientista, ele é um prudente. E não há diferença, portanto, entre um jurista da escola histórica e um Al-Qaid, que é o que o Weber vai chamar de justiça do Qaid, do Al-Qaid, que fica embaixo de uma árvore resolvendo casos que são submetidos a ele numa sociedade islâmica com base em prudência, exclusivamente em prudência. Portanto, a sua pergunta ela tem que ser objeto de um centro de distribuição. Entraremos todos ali, naquela faculdade, alguns vão escolher sair pela porta da prudência, pela porta da arte, pela porta da técnica e pela porta da ciência. Mas eu não posso dialogar com o prudente, o artista, o técnico, o cientista, com as mesmas ferramentas. Essa conversa ela é desigual. Dela não produzirá nenhum resultado prático. Pode resultar um resultado prático numa discussão metadogmática.
metacientífica, quando eu discuto os fundamentos da ciência. Aí eu vou discutir entre um ateísta e um não ateísta. Entre um ateísta e um teísta sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre o papel de Deus, etc. Aí vale a pena. Mas a discussão quanto a método, que é a sua pergunta, ela se esvazia se eu tenho diante de mim um que não considera que o direito é científico. Aí, realmente, eu não tenho como discutir. E o grande problema, e a provocação sua, eu acho que ela nasceu daí, além das suas inquietações, né, que eu as conheço, é de que, quando eu digo aqui, né, a metáfora da agenda segurando o celular, que eu tenho essa mão segurando a pirâmide, e essa mão não é direito, então eu perturbo toda a explicação, eu posso refutar essa crítica que o próprio Kelsen não conseguiu responder, e por isso Ross vai chamar de Kelsen de um justnaturalista críptico. Vejam só, Ross chamará Kelsen de um justnaturalista críptico. Você é um justnaturalista enrustido. Você devia se assumir como justnaturalista e tirar essa capa de positivismo, que você é uma vergonha para todos nós. Veja, se você escutar uma coisa dessa, isso é maravilhoso, né? Por quê? A explicação talvez seja, aquele deu foi a seguinte: olha, eu só me interesso sobre isso aqui. Isso aqui eu não vou discutir, não entro na discussão. Mas eu poderia hoje trazer essa discussão para as ciências duras e dizer: as ciências duras, já desde a década de 30, 40 do século XX, sofrem do mesmo ataque, de que elas também não são ciências. Ou de que podem ser ciências, mas as ciências não são neutras, não são causais e não são dotadas das características do método científico tradicionalmente reconhecidas. Então, esse debate que nos desqualifica como ciência é bem mais antigo e para nós é bem mais difícil de ser respondido, mas eu posso dizer que hoje nós estamos numa boa companhia. A física, a matemática estão sendo atacadas sob essa ótica de que elas também não teriam, pelo menos, os caracteres científicos clássicos. A neutralidade, a causalidade, etc., isso já teria sendo posto em causa. As pessoas hoje já duvidam, né, dessa possibilidade. Um exemplo disso é o Stephen Hawking. Se você olhar toda a obra dele, toda a explicação dele do universo, e nós vamos ter uns 3 ou 4 Hawkings, como eu tenho 3 Kelsens, eu vou ter 3 ou 4 Hawkings, que ele começa dizendo que o universo é infinito, depois ele diz que o universo é finito, depois ele diz que o universo é finito e é infinito. E aí eu tenho a mesma ansiedade diante de uma explicação sobre a bondade ou a maldade de uma norma, ela ser tão instável quanto a explicação sobre a finitude e a infinitude do universo. E essa é uma praga que a astrofísica contemporânea sofre, né? E a tese de doutorado dele desmente a tese de livre-docência, que desmente a tese de cátedra. Então, esse é um dilema. Estamos hoje em boa companhia, né? Estamos em boa companhia. Mas eu não nego a você, esse seu dilema, essa sua inquietação, muitas vezes é a que eu sofro. Eu entro em vertigem de vez em quando, me perguntando para que cargas d'água eu estou estudando isso. Se um determinado parlamentar consegue, ou um determinado magistrado em uma corte suprema, consegue fazer cair por terra tudo que eu estudo há mais de 20 anos, sem a menor cerimônia, né? Então, nesse nível de problema que lhe acomete, eu também estou acometido. Aí a gente tira das profundezas do buraco negro essa inquietação para uma situação normal, que é alguém chamar de implemento substancial de violação positiva e ficar por isso mesmo, né? Como recentemente uma das medidas provisórias que foi convertida em lei sobre a responsabilidade civil no transporte aéreo deu um novo conceito sobre caso fortuito e força maior e sobre as excludentes. Aí tudo foi por água abaixo, né? Séculos de responsabilidade civil foram por água abaixo. O que a gente faz? Dá um tiro na cabeça, desiste, joga tudo para o alto, ou
muda de porta. Eu vou lá para a porta da técnica, a porta da prudência, a porta da arte, e vou considerar que o direito tem que baixar suas pretensões. E, nesse ponto, von Kirchmann disse isso para fechar em 1848, o ano das revoluções, a esquina do mundo. Né? Não é à toa que foi em 1848 que ele vai escrever isso. Se dizem juristas, baixem a bola, que no máximo vocês são os organizadores de palavras e não são cientistas. Você falando, Otávio, do Supremo, tem um colega, hoje ele é até juiz, inclusive, né? Mas, enfim, na época ele era advogado, e ele conhecia uma ministra, não vou dizer porque eu não lembro qual é, senão eu diria. Ela ter vindo à Bahia algumas vezes dar aula, antes de ser ministra, enfim, né? E ele ia pegar no aeroporto, tal, enfim. E aí, num dado momento, aconteceu algo desse gênero, mas na área de penal, então realmente não sei nem qual foi o problema. Tinha um entendimento que vinha acontecendo, né? E aí o Supremo deu uma decisão completamente fora do que seria o esperado. Ele foi lá argumentar no caso, tal, e aí ele falou, mas, ministra, eu vou dizer o que é para os meus alunos agora. E, né? Você diz que o que o STF diz é a verdade. Né? Eu acho que, às vezes, há uma postura, né, de rei, né? Uma postura quase divina, de que uma toada de caneta, que pode acontecer também no legislativo. Hoje, né? Menos, né? Hoje menos, inclusive. Hoje tem menos, o poder de mudar a realidade, né? E aí a gente vai interpretar essa realidade, mas, enfim. Eu tenho conversado com amigos professores de processo penal. Eu não queria ser um professor de processo penal. Professor de processo penal, né? E o drama que os professores de processo penal estão vivendo hoje, por conta da ausência de uma lei. O Código de Processo Penal, na verdade, ele é mais quase que um guia hoje, cheio de buracos, de furos, né? E eles sofrem para poder explicar aos alunos que o que está no Código de Processo Penal não é o que realmente ocorre, né? E isso, de fato, é um drama hoje universal no direito. Mas muito obrigado, Riquelme, por ter trazido esse tema. E, de fato, ele é instigante. E não nego a você, ele frequentemente ele aparece assim nos meus, especialmente nos finais de semana, quando eu tenho tempo de fazer uma leitura mais introspectiva, e aquela dúvida, o que eu estou fazendo aqui para um mundo que eu quero descer. Professor Otávio, acho que essa rápida conversa que tivemos aqui, eu, você e o professor Maurício, para os nossos alunos, pesquisadores, orientandos de mestrado e doutorado, é extremamente importante porque mostra que mesmo a gente que está um pouco mais de tempo lendo e estudando determinadas coisas, a gente não tem convicção de quase nada, ou de muito pouco. Então, isso é bom também, acho que para ajudá-los nesses momentos de tamanha preocupação de construção de dissertações, teses e pesquisas e por aí vai. Queria perguntar se alguém dos presentes tem alguma questão a fazer, dado o adiantado da hora. A gente já está bem adiantado aqui naquilo que havia me comprometido com o professor Otávio, mas se tiver alguma pergunta específica e bem curta e rápida, eu passo, senão a gente continua a nossa discussão aqui depois de agradecer o professor Otávio. Bem, eu não vou perder a oportunidade de tomar um pouco mais de tempo do querido professor Otávio, né? Aproveitar essa deixa aí. Eu sei que já é um adiantado da hora, mas não vou perder a oportunidade. Eu que caí aqui meio de paraquedas, fui convidado recentemente para integrar o grupo de pesquisa, pelo qual agradeço o professor Leandro, Maurício, que é um companheiro de longa data, a professora Lixa e o professor Otávio, quem eu sou admirador e, enfim, tem uma grande admiração. Então, professor Otávio, vou tentar ser breve aqui, mas as inquietações foram grandes. A gente ouvir novamente sobre filosofia do direito, história do direito é importante, né? Nós, apesar aqui de civilistas, estarmos aí imbricados em tantas outras leituras, essa retomada histórica é sempre importante. Professor Otávio,
quando o senhor menciona a questão de Kelsen, eu que estudei também com duas referências, eu estudei aí na Universidade Federal ainda na graduação, e tinha também referências tanto detratoras, para utilizar a palavra aqui recente, detratoras do positivismo, da teoria pura do direito, mas também professores de filosofia do direito e de história do direito também, que enalteciam bastante Kelsen. Eu não sei se aí é fake news ou se realmente se confirma, mas o senhor que é mais estudioso, o professor Kelsen, em determinada altura, quando perseguido pelo nazismo, ele chegou a revisitar a teoria pura ou os seus escritos para falar um pouco de eficácia social da norma. Eu não sei se nas leituras que fiz ou nas aulas que assisti, ouvia falar um pouco dessa questão, né? Ou seja, ele deixou um pouco dessa ideia do purismo e admitiu, de certo modo, que não adiantaria, muitas vezes, um sistema, e acho que o professor mencionou isso em um momento da fala, né? De quando um sistema é arrebatado, muitas vezes, como o nazismo arrebatou, trazendo normas essencialmente injustas. Se, de fato, talvez não sei se seria o Volksgeist, ou se haveria uma barreira da eficácia social dessa norma. Então, há normas, muitas vezes, que, por mais que pensadas pelo legislador dentro do seu ideário, bem estruturado, e até, claro, infenso de opções até políticas, mas, de certo modo, um legislador que arrebata o poder, de todo modo, e de arbitrariedade, será que não haveria um limite também nessa eficácia social? Kelsen chegou a mencionar isso? Muito bem, professor Felipe. Uma alegria reencontrá-lo aqui e virtualmente, mas é o que a gente tem à disposição hoje, né? São esses encontros virtuais e são muito relevantes, muito importantes, mas sempre sentiremos falta do encontro presencial, especialmente, eu falei isso na abertura do Comped ontem, né? Que a gente tem de defender a alternativa do presencial, mas lembrar sempre que o virtual ele poderá vir acompanhado de uma precarização da atividade docente e faz parte, especialmente em pós-graduação, da sua riqueza, da sua própria razão de ser, o contato presencial, né? Então fica aqui apenas uma espécie de lamento, de canto do cisne. Está todo mundo falando sobre a relevância do virtual, mas é bom a gente defender também um pouquinho o presencial, né? E nesse ponto eu tenho que deixar essa mensagem. Eu acabei, se não menciono agora a professora Lise, também quero agradecer pela sua presença. Mas vamos lá. O que o Kelsen, e de certo modo os positivistas clássicos vão dizer, é que eu tenho instâncias de valor e instâncias de validade da norma, né? As instâncias de validade vão ser aquelas que nós conhecemos, né? A vigência, a eficácia, quando a norma entra em vigor e quando ela produz efeitos e até quando ela produz efeitos, né? A disponibilidade da norma, né? Quando a norma se torna disponível, e as instâncias de valor, que são duas, a justiça e a legitimidade. O próprio professor Requião vai retomar essa discussão quando a gente fala em bondade da norma, né? Uma bondade da norma portanto, uma bondade, uma falta de bondade, não vamos falar maldade da norma aqui, mas uma correspondência da norma com o padrão de justiça e de injustiça. Então, nesse sentido, quando ele separa validade e instâncias de validade e instâncias de valor, na prática ele está dizendo o seguinte: uma norma pode existir, ela pode ser válida, se ela não rompeu com os chamados fatores de correção, e ela é eficaz, né? Desde que disponível, vigente, ela produz os seus efeitos. A discussão sobre se ela é legítima ou se ela é justa é uma discussão meta-jurídica, na medida em que eu estou discutindo, no primeiro plano, a filosofia, no segundo plano, a sociologia.
Inclusive, há uma célebre metáfora de Edmond Picard, né, sobre o direito justo, que ele vai dizer, olha, um determinado cidadão se recusa a pagar um imposto, ele é notificado, ele não paga, mandam-se oficiais de justiça, ele chuta o oficial de justiça, o oficial de justiça vem acompanhado da gendarmeria, e as pessoas da rua se unem para defender esse cidadão, depois as pessoas do bairro, depois a cidade se subleva, depois o Estado se subleva, e metade do país está em guerra contra metade do país, até que o grupo ligado ao contribuinte inadimplente vence a revolução. A norma, ela perde a sua legitimidade. E, portanto, o novo ordenamento jurídico, ele será um ordenamento jurídico legítimo, porque apoiado pela maioria do povo. E a questão da justiça, que aí é um outro aspecto. A justiça, ela pode estar presente ou ausente das normas. Uma norma jurídica não deixa de ser jurídica se ela for justa ou injusta. E aí, nesse aspecto, qual é o limite que Kelsen vai dar? Como toda norma é produzida pelo Estado, eu sempre terei normas estatais justas ou injustas. Tendencialmente, o povo sentirá a injustiça e vai tentar modificar, através das reformas legislativas, as normas injustas. Mas se eu não sou kelseniano, se eu sou, por exemplo, um egológico, eu sou um cossiano e vou admitir normas produzidas fora do Estado, eu vou me deparar com o seguinte dilema: a norma da máfia, a norma do PCC, o salve geral do PCC. Aquela norma, ela é uma norma jurídica, não elaborada pelo Estado, e ela pode ser mais justa do que a norma estatal. Veja que coisa curiosa, né? Então, a discussão kelseniana, ela para nas instâncias de validade. Ele não vai discutir, não vai condicionar a norma jurídica às instâncias de valor. É essa segregação que o positivismo acaba por fazer. Então, a afirmação de que ele mudou e vai levar em consideração o que é justo ou o que é legítimo, ela não procede, porque isso implicaria a destruição do próprio sistema de direito que ele construiu. A norma não pode ser uma ela não pode ser uma subordinada de instâncias de valor. É isso. Mas, talvez, quem o professor Felipe tenha aqui referenciado, que sim, e ele até hoje é objeto de uma dúvida, não se sabe se ele era positivista e virou justnaturalista, ou se ele sempre foi um justnaturalista e que no final muda para ser um positivista moderado ou inclusivo. É o Radbruch. E a chamada fórmula de Radbruch, que ele vai condicionar a juridicidade da norma à instância de valor justiça. Ele vai dizer toda norma elaborada tem que ser seguida, e ela, portanto, ela é obrigatória, se ela foi produzida regularmente por processos socialmente políticos aceitáveis, constitucionalmente verificáveis, mas se ela se contrapuser ao sentimento de justiça ou à instância de valor justiça, essa norma não será obrigatória. Na verdade, ele faz isso naqueles 5 minutos de filosofia do direito, logo depois da guerra, e ele é considerado como o grande São Paulo, apóstolo da filosofia do direito do século XX, quando ele tem essa queda na estrada para Damasco, enxerga a luz e abandona o justnaturalismo. Mas o Kelsen não, ele de fato não poderia ter feito esse movimento, porque seria a negação da sua própria teoria. E como todo cientista, ou como todo jurista, dependendo aqui da sua leitura do que ele seja, veja, Maurício, ele era tão cuidadoso que ele não se referia a si próprio como filósofo do direito, e sim como teórico do direito, porque ele achava que se ele se definisse como filósofo do direito, ele estaria traindo a própria teoria que ele construiu e estaria até se diminuindo, porque uma coisa, eu sou jurista, não sou filósofo. Filósofo é outra história, vocês aí que cuidam da filosofia e se ocupem do meu objeto, que é a filosofia do direito, como vocês podem se ocupar da linguagem, a filosofia da linguagem, pode se ocupar da moral, filósofos morais, mas eu não sou filósofo, sou jurista, e como tal, sou um teórico do direito. Então, nesse sentido, ele tem aí uma posição bastante coerente até o final da vida. E quando ele não consegue explicar essa mão, ele diz, essa mão não me interessa. O direito pode estar sendo sustenido por Deus, isso não me interessa, vou interessar só o que está aqui dentro da agenda e do celular. Tem que ser muito bom em agenda e celular, mas em mão que segura a agenda e o celular, o direito fica num suspenso aí no
no universo, e vocês que procurem explicações para isso, porque eu desisti, né? Mas já foi coisa demais que ele conseguiu, isso é o mínimo que a gente pode cobrar dele. Mas obrigado por sua brilhante pergunta. Muito obrigado, professor Otávio. E só para compartilhar uma coisa com o Maurício, da questão do... Pelo menos se o direito é ciência ou não, ao menos que ele não vire religião, porque a ciência, pelo menos, está sempre posta a ser falível, né? E a religião é dogmática, essencialmente. Então, no momento que o direito virar religião, é que é o problema, né? Certamente eu seguirei o professor Otávio aí como o meu grande líder. Mas, pelo menos, somos, enquanto ciência, pelo menos falíveis, e toda ciência é falível, né, Maurício? Felipe, engraçado, Felipe, você falou agora de dogma, né? Esse foi outro dogma do qual eu me libertei. O dogma antidogmático. Aprende que a dogmática jurídica é um horror, porque dogma só tem igreja, não tem nada a ver dogmática. Transformamos essa palavra em algo, né? A gente acaba atacando a dogmática pensando que nós estamos, de fato, dogma de religião, etc. Isso é outra coisa também que eu comprei essa história há 20 anos e andei vendendo esse produto aí em alguns lugares também. Hoje eu não vendo mais. Dogmática não tem nada a ver com dogma no sentido religioso, né? E o pobre coitado do Kelsen e os doutrinadores dogmáticos são atacados como se fossem profetas aí de religiões, apóstolos, missionários, pastores, padres, presbíteros, né? Mas de fato não tem uma coisa a ver com a outra, e a gente foi embalado nesse canto. Mas concordo consigo, religião não, né? Pode ser arte, pode ser prudência, pode ser técnica, pode ser ciência, até aí a gente vai. Mas religião e direito, a essência religiosa do direito, aí, meu amigo, romano compatriota, é complicado, porque o monopólio do acesso direto ao Todo-Poderoso é um negócio que, na mão de juristas, é perigosíssimo, né? Eu não recomendo para ninguém, nem para os inimigos, que dirá para os amigos. Muito boa a sua observação. Muito obrigado, professor Felipe, pela intervenção. Professor Otávio, eu só tenho a agradecê-lo e tenho, para terminar aqui, fazer duas pontuações rápidas aqui. Primeiro, um testemunho. Certamente o Otávio não vai se lembrar disso, mas eu conheci o Otávio, deve ter acho que uns 8, 10 anos, em um jantar depois de um Comped. Acho que foi em Minas Gerais, acredito eu que tenha sido, que algumas pessoas estavam lá que pertenciam ao Comped, a gente foi jantar junto, e eu lembro que isso ficou muito marcado. Conversar com o Otávio era uma coisa maravilhosa à época. E eu era meramente um professor de uma universidade particular de São Paulo. E ele sempre foi extremamente atencioso com todos. Então, faço esse primeiro testemunho agradecendo demais pela atenção, por poder... Novembro de 2015. Eu lembro que faz um bom tempo. Novembro de 2015. Otávio é uma pessoa que bate no nível do insuportável. Ele lembra o ano. Eu lembro no máximo que foi em Belo Horizonte, mas eu nem tenho certeza na FUMEC, o nosso Comped foi na FUMEC, lá com o nosso César Fiuza. Exatamente. Bom conversar com quem tem uma memória boa, né, Maurício? A gente deixa esse assunto para lá, com memória, mas agradecer demais, Otávio, agradecer demais a possibilidade de conversar contigo. E já fora do nosso contexto aqui, eu só queria fazer aqui uma rápida homenagem ao final da atividade de hoje a um professor que foi o primeiro ou segundo professor que participou das atividades aqui do Conversas Civilísticas com a gente e que veio a falecer ontem, que foi o professor Roberto Senizio Lisboa, um querido amigo, uma pessoa por quem eu sempre tive uma enorme admiração, uma pessoa muito, muito boa na minha vida, um grande colega, e eu não poderia terminar essa atividade de hoje sem dedicá-la ao meu amigo que fatalmente veio a falecer tão jovem na data de ontem. Tá? Então, só queria deixar isso registrado mais uma vez e agradecer a todos os colegas presentes, agradecer imensamente ao professor Otávio pela disponibilidade e deixar o Otávio avisado que ele, nessa nossa conversa, deixou um monte de dúvidas aqui para nós e que certamente será convidado para participar novamente das nossas atividades. Otávio, muitíssimo obrigado. Leandro. Faço minhas suas palavras contra o professor Roberto.
e dizer da amizade e do carinho que tenho por todos os colegas da UFBA, em particular os professores aqui presentes, professora Liz, professor Leandro, professor Felipe, professor Raquel, e uma mensagem de 15 segundos para os nossos alunos. O que nós acabamos de fazer foi direito civil. Direito civil tem uma tradição multissecular de diálogo, de estudo, de interesse, integra o seu objeto epistemológico uma discussão teórica, / filosófica, para aqueles que acreditam que o que se faz a filosofia do direito é não teoria do direito. Voltemo-nos para a filosofia, para a teoria do direito, como civilistas, tá? do direito civil para fora. É óbvio, eu posso fazer o caminho de fora para dentro. É o caminho da filosofia para o direito. A filosofia do direito privado é um caminho de fora para dentro. Mas nós podemos fazer também do direito civil para fora. Ter um lugar de fala nessas discussões. Nós precisamos disso. Talvez, se minha tese de docência tem algum mérito, foi ter feito esse trabalho de retomada de dentro para fora do direito civil como um ator importante que tem lugar à mesa para falar sobre esses temas. Nós temos que discutir isso, é um tema que nos interessa. Infelizmente, nós meio que perdemos a mão do interesse, eu não sei o que foi que aconteceu, mas a gente pode perceber nos livros de teoria geral do direito, quase todos eles tinham uma primeira parte no qual se discutiu o que era norma jurídica, o que era direito, o que era moral, o que era ética, etc. Isso é nosso. Até nas reformas de grades curriculares eles querem tirar isso, dizer que isso é matéria de teoria do direito, matéria de filosofia. É nossa matéria. Não nos envergonhemos de discutir esses assuntos e de dar nossas contribuições. Nós temos o que contribuir com isso. Passei dos 15 segundos, professor Leandro. Muito obrigado. Já vou entrar em outra daqui a 9 minutos. Foi uma grande alegria estar com vocês. Uma boa noite e um bom final de ano para as senhoras e para os senhores. E para o Lincoln aqui, que é meu orientando, que está acompanhando aqui, meu orientando lá da Faculdade de Direito, que veio participar para prestigiar aqui o evento do professor Leandro. Muitíssimo obrigado, professor Otávio. Muitíssimo obrigado. Eu vou então encerrar aqui. Um abraço, Otávio. Tchau, tchau, Otávio. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite.